E aí, esses pontos positivos, né, que eu falo aqui para vocês, ele já vem justamente disso. Quando é, por exemplo, que você, dentro do hospital, recebendo 3 mil, 4 mil, você vai conseguir conquistar a sua casa própria, ter o seu carro, dar uma casa para sua mãe, fazer uma cirurgia plástica. Quando é que você vai ter essa tranquilidade financeira? Quando é que você vai chegar no final do mês e conseguir pagar as suas contas de maneira tranquila e não ficar, ai meu Deus do céu, eu tô precisando pagar essa conta aqui, tô precisando pagar essa conta aqui, e agora vou ficar devendo, vou ter que escolher a conta que eu vou pagar. Não é assim que acontece? Eu tô falando tudo isso porque eu vivi isso. Então, aí, às vezes eu falo as coisas, aí vocês dizem assim, ai meu Deus, parece que tá falando de mim, parece que tá falando de mim. E eu falo desse jeito, porque eu também vivi, minha gente. Então, a gente realmente se identifica dentro da enfermagem com certas coisas, né? Porque a gente é muito desvalorizada financeiramente também. Então, o tratamento de feridas em domicílio, ele vai lhe proporcionar tudo isso. Ele vai lhe proporcionar uma liberdade ímpar, vai lhe proporcionar uma liberdade de tempo, que você vai fazer o seu tempo, uma liberdade de espaço, que você vai fazer de acordo com o que você quiser, né? A liberdade do seu tempo, da sua agenda. Vai ter uma liberdade com os seus filhos, a sua família, mais tempo com eles. Vai lhe proporcionar liberdade financeira, porque você vai conseguir faturar muito mais do que você faturava. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Depois de ter passado 12 anos dentro do hospital, hoje eu só enxergo pontos negativos no tratamento de feridas dentro do hospital. Fora do hospital, fazendo atendimento em domicílio, eu não consigo enxergar isso, tá? Então, assim, além do salário básico, né, o salário pequeno, a gente tem todo o processo de estar acumulando função, trabalho que não dá conta do trabalho, né? Faz hora extra, sem poder fazer, inclusive, trabalha até de graça, aí depois não é reconhecida, não é valorizada, leva desaforo, é chamada para poder levar bronca, né? Como, levar bronca de criança, né? Levar bronca por nada, é chamada para ser cobrada o tempo inteiro, como se a gente não fosse nem ser humano. É assim que acontece. E aí você tomando conta da sua vida, você empreendendo, fazendo a sua agenda, fazendo seu horário, liberdade, chega a dar um alívio, né? Aquela prisão que a gente vive, a gente chega a dar aquele grito, liberdade, pelo amor de Deus. E essa escravidão do trabalho, eu vivi muito isso, e até hoje eu fico muito até emocionada por isso. Porque o que eu fazia? Eu fazia tudo pelo hospital e nada para os meus filhos. Era isso que eu fazia. Tudo para o hospital e nada para os meus filhos. E na minha cabeça, hoje eu consigo enxergar, mas na minha cabeça era assim: eu tenho que fazer tudo exatamente certinho para o hospital, para poder não perder o emprego, porque isso daqui é o que está fazendo eu pagar a escola dos meus filhos. E eu preciso do trabalho para poder dar o melhor para os meus filhos. E meus filhos não tinham a mãe do lado deles, a educação ficou negligenciada, eu não tinha momento de qualidade com os meus filhos e eu ficava me apegando a um salário pequeno, porque aquilo dali era que estava fazendo eu conseguir pagar a escola deles, a escola que era a melhor escola, digamos assim, de Maceió. E aí eu queria dar a melhor escola para eles, sabe? E desse jeito a gente não consegue dar conta. E aí, o que a gente mais deseja? Quais são os pontos mais positivos, né, em relação a isso? A gente vai seguindo aí, ó. Muita gente deseja conseguir tratar feridas, né? Conseguir tratar o paciente portador de ferida, ter resultado, levar qualidade na assistência para esse paciente. E aí, quando a gente leva essa qualidade para esse paciente, a gente tem resultado, né? E aí a gente tem esse resultado para o paciente e a gente tá. O nosso maior desejo, né? E um ponto muito positivo da gente conseguir tratar feridas desse jeito, com o paciente do jeito certo, na casa dele, é esse vínculo que a gente faz com o paciente, é essa questão da gente conseguir devolver a vida para ele, né? A gente ter a alegria de estar devolvendo essa vida para ele. E muitas de vocês, inclusive, querem tratar as feridas da própria família. É um pai, é uma mãe, né? É alguém da família que sofre muito com ferida, que abre e fecha, e quer
também dá mais qualidade de vida para essas pessoas, né? As pessoas que são da sua própria família. E isso também é um grande ponto positivo quando você começa a tratar a ferida do jeito certo. E aí, a partir daí, a gente vai galgando aí esses passos, né? Depois que vocês têm esse resultado que devolve a vida dos pacientes, o que mais vocês vão conquistar? Quais são os pontos positivos? Vocês vão começar a ser referência. Por quê? Porque quando vocês dão resultado, a referência vem, né? E a partir de quando vocês começarem a ser referência, e aí quando você se torna referência e começa a ser vista, quando é que você se torna referência? Vocês sabem dizer quando é que você se torna referência? Muita gente não tem não vira essa chave não, sabia? Ó, as minhas trilheiras lá dentro começam a dizer bem assim, Lavínia, olha, porque eu comecei a tratar as feridas. As meninas lá dizem assim, Lavínia, eu comecei a tratar feridas. Aí depois aparece com a ferida. Aí depois, daqui a pouco, diz assim, esse paciente, porque me indicaram? Lhe indicaram? Foi, me indicaram. Porque já viram que eu estou dando resultado aqui aos pacientes, não sei o quê. Aí eu disse, virou referência. Pronto, virou referência. As pessoas começam a indicar você. Então, se as pessoas começam a indicar você, virou referência. E está indicando por quê? Porque você dá resultados. Então, se você dá resultado, você já vai começar a ser referência. Aí, daí a começar a ser referência, os pacientes vão chegando, vão chegando, vão chegando e vão chegando. E a partir daí, você vai começar a faturar mais, faturar mais, faturar mais. É um caminho sem volta, minha gente. Vocês vão começar a faturar mais, porque o paciente vai de alta, esse é um medo muito importante. Eita, vou dar alta para o paciente, vou ficar sem paciente, né? O paciente vai de alta e vem vários outros, porque o médico ele está lhe vendo, porque ele está lá vendo que você dá resultado para o paciente dele, e ele tem um monte de paciente, e ele vai lhe indicar. Então, me indicaram que as minhas trilheiras aparecem lá, porque o médico viu que eu estou dando resultado, e ele foi lá e indicou para outro paciente dele, me indicou para outro paciente dele, me indicou para outro paciente dele. Não é só o médico, todos os outros profissionais, os próprios pacientes também vão fazer isso. E aí vocês começam a aumentar o faturamento de vocês. Aí, a partir de aumentar o faturamento, a gente também tem que ter controle financeiro, viu, minha gente? Depois eu vou fazer, acho que eu vou montar curso de controle financeiro depois, viu? Vou botar lá dentro do método, da formação trilha. Mas, olha, tem que ter controle nisso aí. Pega 10% do que vocês estão recebendo de faturamento, para poder não virar de novo, continuar sem conseguir pagar as contas, pelo amor de Deus. Olha, para vocês conseguirem pagar as contas e darem mais uma escola melhor para os filhos de vocês, dar mais assistência para tudo, pagar uma cirurgia, pagar uma viagem. Eu quero viajar, Lavínia, eu quero viajar, eu quero ter muito dinheiro para poder viajar. Então, para poder pagar uma viagem, vocês se planejem financeiramente também, porque vocês vão começar a receber muito. E aí, ó, quando vocês começarem a receber muito, tira 10% pelo menos desse valor para não mexer. Coloca em investimento, para fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí você começa 10% disso a investir, 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 tá? Aprende sobre investimento. E aí você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso daí é que vai fazer seu pé de meia para você viajar, para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, para você ter, tranquilidade financeira para o resto da vida. E muitas vezes vocês dizem assim, não adianta não empreender, porque no mês a gente ganha, no outro mês a gente não ganha, no mês tem paciente, no outro mês não tem paciente. Por quê? Porque vocês não estão sabendo gerenciar o dinheiro. Coloca o dinheiro para trabalhar para você, que nunca você vai ficar na mão, num perrengue, tá? Se tiver algum mês que tenha um pouquinho menos de pacientes do que você está acostumado, você tem reserva. Então, é 10% para você não mexer e mais 10% de reserva. A reserva não é esse 10% primeiro, é 10% para você não mexer, só fazer investir, 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 e esse dinheiro sempre se multiplicar. E 10% de reserva para você botar lá na sua continha, na conta da reserva, porque acontece alguma coisa, você já tem a sua reserva, tá? Isso é a forma saudável, minha gente, da gente lidar com dinheiro.
Porque não adianta a gente receber muito se depois, no fim das contas, a gente não vai conseguir também gerenciar isso, não vai conquistar tudo isso. Que a gente pode conquistar a nossa casa, a gente pode conquistar o nosso carro, que a gente pode conquistar a nossa cirurgia, que a gente pode conquistar a nossa viagem, a nossa casa para nossa mãe, para o nosso pai. Isso tudo é decorrência, consequência de uma, inclusive, inteligência emocional com o dinheiro e, inclusive, maturidade de empreender e financeira.